Shalom, Goim! Salve, povo, eu sou o Zelota e hoje estou aqui mais uma vez com vocês nos nossos encontros das sextas para falar sobre história. Estamos em história antiga, falando sobre Roma República. Então, galera, eu fiz ali aquela pesquisada, aquela analisada no assunto e de fato essa parte de República é um pouco mais extensa, né? Tem muitos detalhes, vocês sabem que eu gosto de botar muitos detalhes, aí o vídeo fica grande, velho. O pessoal fica com preguiça de assistir, mas assiste até o final que vale a pena, o conteúdo é muito bom, é um conteúdo importante. Então vamos lá, bicho, eu tô falando de Roma República e hoje nós vamos dar sequência de onde eu parei, que foi no fim ali dos tribunos da plebe, né? Depois do assassinato de Tibério Graco e Caio Graco, que eram os tribunos da plebe e que haviam sancionado uma lei que iria favorecer os plebeus com a distribuição de terra. Então eles iriam tirar terras dos patrícios e iria dar para os plebeus. Aí, meu amigo, os caras, claro que não gostaram, né, velho? Ficaram muito loucos e mataram os dois irmãos e a lei foi automaticamente cancelada. E o Senado ficou governando durante um período de 10 anos, até que vai surgir um novo nome, que vai ser o nome de Mário, um general romano de origem plebeia e que vai conseguir uma ascensão importantíssima na sua carreira militar e tendo visões aí de se tornar um magistrado, tendo ambições de uma magistratura. E ele vai acabar conseguindo. Mas antes de eu começar a contar sobre a história desse cara, não esqueça de dar um tapote nesse like. Você que já é seguidor do Zelota, vocês que me seguem lá no Instagram, no Facebook, @o Zelota, é só lá, eu deixo os links aí embaixo, vocês acompanharem sempre que os vídeos estiverem saindo. Eu tô lá avisando com antecedência. Olha, vai sair o vídeo aqui, mas sempre às sextas, às 20 horas, vocês já sabem, velho. Você que é novo, seja bem-vindo. Aqui eu estou trabalhando os assuntos de histórias mais frequentes no Enem. Então, tanto aqui serve para você que está no canal porque você gosta de história, ou para você que está querendo assistir uma aula. Afinal, aqui a aula é bem mais interessante do que você está num curso, né? E aí você fica pausando, você vai fazer um lanchinho, você está no banheiro, dá uma pausa aqui, volta, tá no mesmo lugar. Então você não perde nenhum detalhe, velho. E aqui eu gosto de dar detalhes, muitos detalhes. Por isso que às vezes os vídeos ficam longos. Tem gente que não tem paciência de assistir. Mas eu recomendo, veja até o final que vale a pena. Depois no final do vídeo eu falo outros recados para não ficar enrolando muito aqui o vídeo para vocês. Mas bom, continuando falando sobre Mário, esse general romano que combateu em batalhas muito importantes. Vocês lembram que eu estava falando ainda no início da República que já havia no caso a expansão romana de territórios, né, conquistados, os territórios da Península Itálica, que foi toda conquistada e saiu se expandindo, enfim, para outras regiões ali como a Gália e tal. Então, pessoal, só que aí rolavam também umas batalhas contra os povos que haviam sido conquistados, mas que não aceitavam aquilo ali e se revoltavam, se rebelavam. Existiam outros que também estavam sendo atacados pelos romanos. Então existiam combates, diversos embates entre os romanos e esses povos bárbaros, que eles chamavam de bárbaros todos aqueles que não tinham uma cultura helena, uma cultura helenística, ou seja, aquela cultura que surgiu na época de Alexandre o Grande, né, como eu expliquei, na junção da Macedônia com a Ásia Menor. Então houve aquela junção dessas culturas do Oriente com a cultura grega e surgiu a cultura helenística, a qual os romanos assimilaram, adoravam e seguiam muito, até a questão da mitologia. Bom, então, falando sobre isso, o Mário, como eu disse, ele tinha uma origem plebeia, por isso que ele serviu o exército. Afinal, no exército, quem serviu o exército era plebeu, né? E todo soldado que serviu o exército romano, ele servia pela honra e glória de Roma, a República Romana. Então ele não recebia nada. E aí Mário vai combater dois povos, que são os teutões e os símbrios. E esse combate ele vai acabar vencendo e vai ganhar muita moral.
Depois ele vai enfrentar o reino da Numídia, que teria um monarca chamado Jugurta, e vai ser uma outra vitória para Roma. Isso levou muito o moral de Mário, que como general ele já tinha o total apoio dos seus comandados, e ele acabou também tendo um desejo ambicioso de se tornar um cônsul, fato que vai acabar tendo aí um sucesso futuramente. Mas por quê? Porque Mário ele fez muita coisa pelos militares. Não era só a questão de você ser um grande líder, mas não apenas ser um grande líder, mas também trazer benefícios para aqueles que você comanda. Então foi isso que Mário fez. Primeira coisa que ele fez foi contratar uma tropa auxiliar. Essa tropa auxiliar era formada por mercenários, povos bárbaros, os quais tinham aliança com os romanos, que era aquela coisa de ter uma aliança para não ser atacado, né? Não era aquela aliança de interesse de trocas comerciais, etc. Não. Era como aconteceu lá com os trácios e os romanos, que surgiu toda aquela história de Espartaco, que eu vou fazer um vídeo especial sobre ele, mas eu vou falar no final desse vídeo sobre isso. Então, essas tropas auxiliares eram meio que serviam de bucha de canhão, né? Colocaram os caras lá na frente para combaterem os outros bárbaros, e os caras se enfrentavam lá, se pegavam tal, aí quando a batalha já estava ali no meio, é que os romanos entravam para finalizar. Então eles eram covardes mesmo. Eles não encaravam a batalha de frente, eles esperavam reduzir os números do inimigo e até os números dos próprios aliados para irem para o combate. Isso era uma prática romana, essa covardia, né? Então, como os números do exército romano estavam em baixa por conta desse combate que aconteceram, os combates que houveram anteriormente, ele vai contratar essas tropas auxiliares. Outra coisa que ele vai fazer é recompensar os legionários, ou seja, os legionários faziam parte das legiões que o seguiam com salário. Então os caras teriam um salário para poder estar no combate. Outra coisa seriam os espólios de guerra, que eram tudo aquilo que os caras pegavam de um povo que era derrotado. Então eles chegavam numa vila, lutavam, massacravam todo mundo. Quem sobrevivesse se tornava escravo, e o que pertencia àqueles povos os soldados tomavam para eles. Então ficavam para eles ali, ó, cachaça de ouro, qualquer coisa que fosse valiosa. Então o que a gente chama de espólios de guerra. E por último, um outro ato que ele fez foi de distribuir terras para aqueles militares depois de sua aposentadoria. Então o cara se tornou realmente um mito, uma lenda entre os seus soldados. Isso elevou tanto o moral dele que faz com que ele chegue à carreira política. Mas teve um outro detalhe aqui que eu não posso deixar passar, que Mário aboliu a dizimação. O que era a dizimação, Zelota? A dizimação era quando uma tropa romana ela recuava em um combate, se acovardava, ela fugia de uma luta, os soldados eram punidos. De que maneira? Eram formados grupos de 10 homens. Esses grupos eram separados e havia um sorteio. Quem pegasse uma pedra branca seria espancado pelos seus colegas, dos seus próprios companheiros. Então o cara apanhava até a morte, poderia ser apedrejado, poderia ser utilizado o garrote, que foi um tipo de execução que era utilizada ainda até os tempos da Inquisição na Espanha, em Portugal, né, na Península Ibérica, que é um tipo de estrangulamento em um poste terrível, a morte terrível, pior do que o cara ser enforcado. E tinha também, ou podia ser através de um tipo de bastão muito semelhante, seria um ancestral do cacetete, com uma bola de madeira, uma madeira maciça, e o cara recebia pancadas até morrer. E os 9 que sobravam, que não haviam sido, no caso, os azarados que tinham pego a pedra branca, eles eram colocados separados da legião, ficavam em barracas fora do acampamento, o que tornava eles como um alvo fácil para serem atacados e morrerem.
Então existia uma humilhação e também fazia com que os generais que exigiam esse tipo de punição perdessem moral com seus comandantes, né, seus comandados, o que era uma coisa realmente muito terrível, porque isso foi criado no ano de 488 a.C. e Mário aboliu a dizimação, que ela só vai voltar a ser utilizada por Crasso na Terceira Guerra Civil, servil, né, contra o poderoso Espartacus, que foi uma batalha terrível, e o Crasso trouxe de volta. Foi uma coisa até que chocou os outros militares. Eles tinham utilizado desde a época de Mário. E aí eu vou chegar depois em Crasso, vou falar sobre o triunvirato. Não hoje, porque não dá tempo, é muita coisa. Então, como ele cria esse novo modelo de organização no exército, uma questão da distribuição do pagamento de salário, os espólios de guerra, distribuição de terras, ele vai crescer muito a moral e vai passar a ter influência política. Como ele venceu essas duas batalhas importantes, ele vai ser eleito cônsul. Então ele vai conquistar o que ele desejava, né? Ascensão política. Só que aí vai acontecer uma coisa: ele, o Mário no caso, vai se perpetuar no cargo. Ele vai se reeleger 6 vezes consecutivas, o que não podia na lei, porque a lei dizia que o cara que era eleito cônsul, no caso militar, que era um cônsul, ele depois do seu mandato ele teria que ter um intervalo de 10 anos para poder voltar a concorrer ao cargo de cônsul. É como nós temos, por exemplo, nos cargos aqui de prefeito, de governador, de presidente, que ele passa, se tiver 2 mandatos, ou seja, 8 anos, ele tem que passar por uns 4 anos sem poder se candidatar ao mesmo cargo, né? No caso, ele pode se candidatar um cara que foi governador, pode se candidatar a presidente, pode se candidatar a senador, deputado, enfim, mas não pode se candidatar ao mesmo cargo que ele já exercia. Tem que ter uma pausa de 4 anos. Só que lá em Roma eram 10 anos e ele burlou essa lei, ficou aí por 6 mandatos consecutivos. Então ele vai acabar tendo uma atitude de proteger os plebeus. Como ele era de origem plebeia, então ele vai criar várias leis que vão favorecer os plebeus. E essas leis só poderiam ser barradas pelo Senado. E aí vai surgir um outro nome, que é o de Sila. E Sila, ele era um subalterno do Mário, lutou com Mário na batalha lá que eu falei para vocês contra o reino da Numídia. E aí o Sila ele vai tentar crescer também como Mário cresceu. Só que existia uma diferença entre Mário e Sila. A questão é que Sila ele era de origem patrícia, só que ele não era rico, por isso que ele estava no exército, porque a família dele era patrícia, mas havia perdido todos os seus bens. Então era uma família falida. Por isso que ele serviu o exército, porque os patrícios não serviam o exército, só os plebeus, só os pobres. Então por isso ele fez parte aí do exército. Aí ele vai ter esse combate junto com Mário, e aí depois ele vai fazer a mesma coisa que Mário fez. Como Mário se levou a moral com o exército, que era a maioria os plebeus, né? E aí se um homem é aclamado pelo exército, no caso um general, ele se torna aí uma figura importante dentro da política. E ele também queria a mesma coisa, tinha aquela inveja. Aí ele resolveu liderar as guerras sociais, um combate contra as guerras sociais, que foi um evento, um combate que aconteceu entre o ano de 98 a.C. até o ano de 88 a.C. Então era a revolta dos povos que eram aliados a Roma, como eu falei, aqueles mesmos povos que faziam parte daquele exército auxiliar e que queriam ter um governo autônomo. Então eles eram aliados de Roma, mas eles não queriam que Roma mandasse neles. E aí ocasionou essa revolta e Sila comandou o exército romano para abafar essa revolta. Ele conseguiu vencer esses revoltosos e acabou conquistando muita moral entre os patrícios, já que ele era da mesma classe.
Então existia em Roma, como também era na Grécia, que eu citei o exemplo da Índia, como funciona até hoje, aquela divisão de castas. Então, independente da classe onde você nasceu, você não deixará de fazer parte daquela classe. Então, se você nasce rico, mas fica pobre, você continua sendo um patrício, mesmo sendo um homem falido. E se você é um homem pobre que conseguiu uma elevação social, continua sendo um plebeu. Então não interessa as posses, mas sim as origens. E era o que acontecia em Roma. Então, como ele era um patrício, os patrícios lá, os senadores, né, apoiaram ele e o elegeram como cônsul no ano de 88 a.C., aproveitando essa sua vitória, essa grande conquista que ele teve nessas batalhas, essas guerras sociais. Então, logo de cara, o Sila ele vai receber as províncias da Ásia e também foi incumbido de uma missão de combater uma expansão liderada pelo grego Mitríades, que ele estava expandindo o seu governo, expandindo o seu território, o reino do Ponto, que era um local, um reinado que ficava no antigo estado helenístico, ou seja, na época da Macedônia, né, na península da Anatólia, que fica atualmente na Turquia. Então ele foi para esse combate aí. Só que aí, quando o Sila ascendeu, o Mário pensou, esse cara vai querer puxar o meu tapete, mano. E aí sentiu ameaçado por essa ascensão de Sila. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um conchavo político contra os membros da Assembleia dos Tribunos, né? A Assembleia Tribunícia. Ou seja, os tribunos eram plebeus como ele. Então ele tentou fazer um esquema para caçar o mandato de Sila. E aí, o negócio vai ficar pesado aqui, porque Sila estava no meio do combate contra o Mitríades, vai largar tudo que ele estava fazendo e vai para Roma, para cima de Mário. Que é isso, meu cara? Foi atrás de Mário e aí os dois se confrontaram. Foi uma luta que Sila acabou vencendo e Mário teve que fugir e se mandou para a África, se escondeu lá por um tempo e aí o Sila ficou comandando sozinho. Aí depois que o Sila ele confronta Mário e vence, ele volta para o combate que ele estava tendo com o rei Mitríades. E aí o Mário estava refugiado, olhou assim, não, porque o Sila tinha não só expulsado o Mário, mas também pegou e colocou os homens dele de confiança nos cargos mais importantes em Roma. Então ele deixou tudo sedimentado lá, tudo bem organizado e foi-se embora de volta para a batalha que ele não havia concluído. E aí o Mário viu que estava tudo tranquilo, pô, o cara foi embora, agora eu vou voltar. E aí ele voltou. Aí ele retornou para Roma e conseguiu se reeleger como cônsul. Só que aí ele não conseguiu fazer muitas mudanças no cenário político, porque ele acabou falecendo pouco tempo depois. E aí ficou todo o campo aberto ali para o Sila, que ele retorna para Roma no ano de 92 a.C. Ele acaba recebendo um novo título. Ele deixa de ser um cônsul e passa a se tornar um ditador, depois daquela bagunça toda que estava. E lembram que eu falei para vocês na aula passada a respeito das funções políticas, os cargos políticos. E ditador era sempre aclamado no momento de crise políticas, econômicas, sociais, e sempre esse cara era de origem militar. Então Sila acabou se tornando o ditador de Roma e ser o único responsável pelo governo. E como o ditador faz, né, já que na época não existia essa ligação entre ditador com ditadura, com coisa de o cara faz o que quer, o que bem entende, vai ficar assim mesmo, foi aí, a partir daí que vai realmente ganhar esse sentido. Porque ele vai perseguir todos os inimigos políticos, ou seja, não vai só perseguir e correr atrás, vai matar todo mundo, velho. Todos os inimigos que ele tinha. Aí ele vai aumentar a quantidade de cadeiras no Senado, ou seja, a quantidade de patrícios que faziam parte do Senado. E ele vai acabar com o cargo de tribuno da plebe. Então a plebe vai deixar de ter representantes.
E outra coisa que ele vai fazer é acabar com o cargo de a classe, no caso dos cavaleiros das províncias. Os cavaleiros eram aqueles membros que eu falei para vocês, que eram militares que ganharam muitos espólios de guerra na época de Mário, então enriqueceram, passaram a ter posses e tal. Então ele extinguiu essa classe aí. Então quem era cavaleiro voltou a ser plebeu. E ele impôs uma idade mínima para que uma pessoa, qualquer cidadão romano, pudesse concorrer aí a um cargo de tribuno. Tribuno não, no caso de cônsul, né? Seria o magistrado, né? E aí os aliados de Sila queriam elevá-lo mais ainda, que ele não fosse um cônsul, mas que ele fosse um imperador. Então Sila poderia ter se tornado o primeiro imperador de Roma, se não fosse um detalhe. Ele acabou falecendo antes. E com isso, com o falecimento de Sila, não tinha mais nenhum ditador em Roma. E aí o poder volta para o Senado. E o Senado de novo vai ter aqueles problemas com os plebeus, aquelas agitações e os problemas de você ter tantos os plebeus insatisfeitos como um exército que também era formado por plebeus. O exército sempre aclamava os seus generais como líderes políticos. E quando o exército dizia, esse é o cara, esse cara chegava lá em cima. Foi o que fizeram com muita gente. Inclusive quando a gente for estudar, ou nós formos estudar a respeito do império, nós veremos isso de imperador caindo, porque um novo imperador foi aclamado pelo exército. Então eu vou encerrar esta aula por aqui. Não sei quanto tempo deu, deve ter ficado certo ponto longo, mas espero ter explicado muitos detalhes para vocês e que tenha ficado aí um assunto bem compreensível para que vocês possam entender com esses detalhes, todas as coisas que eu trago para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a quem ficou até o final. Não esqueça de seguir o Zelota nas redes sociais, aí no Instagram e no Facebook. Estarei sempre aqui às sextas, às 20 horas. Às vezes se atrasou alguma coisa que deu algum problema, como aconteceu hoje. Eu estou gravando aqui com cortina fechada, eu sempre gravo à noite, mas deu um problema na gravação dessa aula, então estou refazendo aqui, regravando novamente. Mas faço tudo com prazer. E tem outra coisa assim que eu queria falar com vocês, pessoal, que é o seguinte: nós temos mais de 150 seguidores lá no Instagram, 150 seguidores do Zelota no Instagram. E aqui no nosso canal são apenas 25 inscritos. Vamos aumentar estes números. Se chegarmos aos 50 inscritos, eu vou fazer um vídeo especial sobre mitologia romana, que vai ser uma aula extra, não vai ser a aula semanal, vai ser um vídeo extra e vocês vão ter nossa aula normal da semana e esse vídeo extra aí de presente em meu agradecimento a esses 50 inscritos. Depois eu vou ter outro vídeo aí, agora relacionado a Roma, mas com a outra meta mais na frente. Então vamos um passo de cada vez, vamos chegar aos 50 inscritos. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar. E se você gostou do vídeo novo, por favor se inscreva e faça parte aqui da História com Zelota. E seja aqui mais um parceiro aqui dessas nossas conversas maravilhosas, seja um seguidor do Zelota. Então, um abraço Zelota, le reto e até o próximo vídeo. Falou, galera.